Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabei de chegar do Canindé, onde acompanhei a épica classificação do Coringão para a semifinal do Campeonato Paulista. Empatamos com a Portuguesa 1-1 no tempo normal e nos pênaltis. Apenas um 8-7 nos pênaltis. Sensacional, muito sofrimento, a nossa cara, jogando nada durante o jogo, um gol no final, mais uma chance logo depois do gol de empate, que se o Garro chuta no gol poderia ter tentado virar o jogo ali, mas não tem jeito. Tem que ser nos pênaltis, tem que começar perdendo nos pênaltis, enfim, muita coisa aconteceu durante o jogo também. Então vamos trocar uma ideia rápida. E como eu sempre costumo falar para vocês, quando eu estou no jogo, quando eu venho trocar ideia com vocês, quando eu chego do jogo, principalmente aqui em casa de volta, é sempre a visão de quem estava lá. Então, por favor, se eu falar alguma besteira, se eu tiver alguma percepção nada a ver, podem comentar aí, podem me corrigir. Outra coisa, não vou usar de desculpa, mas a iluminação do Canindé é uma coisa horrorosa, é grotesca a iluminação do estádio. Então também pode ser que tem jogador que eu esteja confundindo quem tocou na bola tal e tudo mais. Então, por favor, dê uma passada de pano para mim aí. Vou ser bem sincero com vocês, falando primeiro no geral. Achei a partida do Corinthians muito ruim. O Corinthians não conseguia ficar com a bola, era só tijolada de um para o outro. Tudo bem, falar que o gramado é ruim, mas como disse meus amigos durante o jogo, o gramado é ruim para os dois. A Portuguesa conseguia pôr a bola no chão, conseguia trocar passe, o Corinthians não, era só tijolada, ia dominar, a bola subia, passe forte, enfim. Corinthians mal na partida, a Portuguesa logo no começo já teve uma enfiada entre nossa dupla de zaga, que o cara sai cara a cara com o Hugo, ele bate, a bola bate no Hugo e passa por cima do gol, vira escanteio para a Portuguesa. E depois, pouco tempo depois, uma enfiada idêntica, o Hugo sai, faz o pênalti, e para nossa surpresa não, mas para nossa alegria, para explodir ali o setor que estava fiel no Canindé, o cara vai para a bola, bate, o Hugo pega, sensacional, 12º pênalti que o Hugo defende pelo Coringão. E quando o Hugo pegou o pênalti contra o Bragantino, vocês vão lembrar que uma certa jornalista aí, não sei se é comentarista do Premier do Sport TV, que ela falou, o Hugo só cai pro lado direito, pode ver que ele só pega pênalti lá. E aí eu sou a trouxa, caiu pro outro lado e pegou o pênalti do outro lado também. Já tinha caído pro outro lado contra o Atlético Paranaense, o cara bateu para fora. Só que tem uma coisa que me preocupa muito. O Corinthians faz pênalti praticamente todo jogo. No Campeonato Brasileiro a gente jogou 3 jogos, fizemos pênalti nos 3 jogos. Aí agora no Campeonato Paulista outro pênalti. Não é normal isso, não é normal. Não é normal num recorte de menos de um mês o Corinthians fazer 4 pênaltis. Enfim, deu tudo certo, o Hugo pegou para uma explosão ali no nosso setor, no Canindé, sensacional. Mas em vez de virar um ânimo, não saiu nada, né? O Corinthians fez um primeiro tempo muito abaixo. E aí, numa bola que o Ranieri recebe lá atrás, tranquilo, ele tenta dar um chutão para frente, mas é incrível como o Ranieri não se entende com a bola, né? Um pouco desesperador, para ser sincero. Em vez de ele dar um chutão para frente, ele chuta para o meio da área. Não lembro se é o Ramalho ou o Gustavo Henrique tenta cabecear. E num bate e rebate ali, a bola sobra para o cara da Portuguesa que bate da entrada da área. Um belo gol, né? Bateu forte, rasteiro, sem chance para o Hugo, abrir o placar. E o placar, até aquele momento, se a gente for pensar, justo. A Portuguesa já tinha perdido uma chance cara a cara, tinha perdido um pênalti, e aí, numa falha nossa, eles abrem o placar. Outra coisa do Ranieri que eu queria aproveitar esse gancho para falar. Contra o Vasco, na final da Copa do Brasil, o gol do Vasco de empate sai numa falha do Ranieri. E hoje o gol da Portuguesa sai numa falha do Ranieri. E ele vai no podcast no final do ano, lá depois do jogo contra o Vasco, e fala, né? Não, queria dar um pouco de emoção e tal. E se a gente eliminado hoje? Era essa emoção que você queria dar, que você queria tirar uma onda? Então, fala menos, joga mais, dá uma melhorada, principalmente nos seus passes, no seu trato com a bola, que tá ruim. O que tem de bom marcador tem de ruim com a bola, tá louco. Enfim, o primeiro tempo muito ruim do Corinthians. Eu, sinceramente, não lembro de uma chegada com tanto perigo nossa, não lembro de uma defesa do goleiro dos caras. E vamos pro segundo tempo, a gente já conversando no intervalo ali, tira o Ranieri ou o Alan e volta com o Garro. Coloca o Garro para jogar com o Bidon, coloca os dois para jogarem junto, para trocar passe, para a gente tentar criar alguma coisa. Volta sem o Ranieri, volta com o Garro, mas volta pior de novo, né? Assim, a Portuguesa parecia com muito mais ímpeto que o Corinthians, a Portuguesa fazendo um monte de catimbo, um monte de jogadinha assim, psicológica, o Corinthians caindo toda hora, Mateuzinho mal, enfim, muitos jogadores mal hoje, e passa o tempo, o Dorival mexe em nada, aí mais lá para os 30 talvez, a gente começa a perder gol. Numa chegada pelo lado esquerdo, o Vitinho, que entrou no segundo tempo, cruza o Pedro Raul sozinho, se joga na bola todo errado. E é o que eu falei para meus amigos, né? Nesse lance, a hora que o Pedro Raul perde esse gol no segundo tempo,
que era só empurrar pro gol, né? Faz o básico, o cruzamento perfeito, só vem, empurra e empata o jogo. Pedro Raul, falei, se fosse a camisa do Ceará, ele empatava o jogo. Se fosse Português e Ceará, ele tinha empatado o jogo. Mas a camisa do Coringão não dá. No, pro Pedro Raul, sinto muito. Se vocês vão lembrar, esse eu lembro bem. Vocês lembram qual foi o último jogo do Pedro Raul pelo Corinthians ano passado, antes de ser emprestado para o Ceará? Foi contra a Portuguesa no Pacaembu, que ele perde um gol absurdo também. E hoje, eu ainda brinquei, falei, hoje é a volta por cima. Tá escrito, tá mal o Pedro Raul, né? Não dá, enfim. E o Corinthians parece começar a melhorar um pouquinho com algumas chegadas, um monte de decisão burra no ataque. Tem uma bola pela direita, não sei se o Dieguinho cruza, não sei se é o Dieguinho ou o Mateuzinho, que o Garro fura, o Vitinho domina, em vez dele bater no gol, ele traz pro outro lado, ele leva a bola para fora da área e toca no Bidu, enfim. E aí, já aos 48, naquele. O Dorival tirou o Bidu para colocar o Kaique entrou de lateral esquerdo, enfim. O Corinthians naquele abafa, a bola cai pro Vitinho, que traz meio que para dentro ali na ponta, né? Ele tá meio sem ângulo, traz para dentro pro pé direito, que é o pé bom, e bate cruzado para um golaço. E para quem viu o jogo, olhando assim pro gol que o Coringão fez, acredito eu que o gol de empate do Corinthians saiu pro lado esquerdo da transmissão da televisão. Então você viu os Gaviões bem no meio bem atrás do gol, e eu tava naquele escanteio. Então, se olhando pro jogo no meio-campo, eu tava naquele escanteio ali. A trajetória da bola do gol do Vitinho é uma coisa espetacular, um golaço. E na sequência o Garro recebe uma bola que era só bater no gol. Garro acerta o gol, só isso. Só isso. Ele tenta tocar pro Dieguinho no meio da área e ainda reclama pro Dieguinho. Foi uma puta decisão burra. Se ele chuta no gol e faz o gol, viramos o jogo. E se ele chuta o goleiro dá o rebote, o Dieguinho tá ali para só virar o jogo, enfim. Vamos para os pênaltis. A gente tem que sofrer. Não adianta, a gente tem que sofrer. Nos pênaltis, eu juro que eu vou tentar lembrar a ordem, mas se eu errar alguma coisa aqui, me perdoem. De verdade, é muito nervoso na hora. Então, o Garro bateu, perdeu. A Portuguesa foi lá e fez. Mas eu vou pedir desculpa, eu vou falar só os do Corinthians, senão eu vou me embananar inteiro aqui. O Garro perdeu, o Vitinho fez, o Mateuzinho fez, o Gustavo Henrique fez, o Pedro Raul bateu mal pra cacete e fez. Então eu já falei aí 5 mais 4 acertaram, né? Aí eu sei que deixa eu ver, o Ramalho bate e faz, o Kaique bate e faz, o Alan bate e faz, e eu tô esquecendo de mais alguém, me desculpem. Me desculpem mesmo, eu não tô lembrando. Não tô lembrando mesmo quem é o outro que faz. Aliás, o pênalti do Kaique, bateu bem o Kaique, hein? Que personalidade do moleque. Peço desculpas aí, porque foi tanto cara batendo pênalti que eu já tava imaginando a hora que o Hugo ia cobrar o pênalti também. Então, é o André, né? É o André, eu esqueci. O André bateu e fez, então foram os 8 convertidos. O Hugo, não lembro, de verdade, eu não lembro se ele pega o segundo ou terceiro da Portuguesa. E aí, nos alternados, o Alan faz. E aí, no último, o Hugo pega para uma explosão. Ou seja, Hugo, 14 pênaltis defendidos pelo Corinthians já. Hoje ele dispara, só está atrás do Cássio e do Ronaldo Giovanelli. Um monstro, um cara extremamente caiu nas graças, né? O Hugo, ele é o Coringão, ele nasceu para jogar no Corinthians. Quando a gente olha para o Marcelinho Carioca, a gente que teve o privilégio de ver o Marcelinho, a gente tem aquele negócio, né? De Carioca ele não tem nada, ele saiu do Flamengo para ser o que ele foi no Corinthians, e a sensação que eu tenho do Hugo é a mesma, parece que ele nasceu para jogar no Corinthians. Esse cara, se ele tiver um pouquinho de QI, se o Hugo tiver um pouquinho de QI, ele faz a carreira inteira dele aqui, porque a torcida ama esse cara. E a gente cantando todo o poderoso Timão, os pênaltis inteiro. No último que ele pega, a gente trocou pra puta que pariu, o melhor goleiro do Brasil. O cara bateu, ele pegou, sensacional. Uma explosão fora do comum no Canindé. A Fiel, na hora que o Corinthians empata o jogo, é uma coisa, assim, a sensação ali foi espetacular. Eu não sei na transmissão se deu para ver todo mundo pulando assim, foi uma coisa surreal. Foi muito louco voltar ao Canindé depois de tanto tempo. Se eu não estou enganado, hoje acho que é meu 6º jogo no Canindé, talvez. Eu fui no sábado de Carnaval 2010, fui pelo Brasileiro de 2012, 1-1, golaço do Douglas fora da área, e fui 3 vezes em 2014, contra a Portuguesa na estreia do Paulista, contra o Atlético Paranaense, contra o Cruzeiro no Brasileiro, e hoje é isso. 6 vezes e, pô, hoje foi um espetáculo muito louco. Gol do Vitinho aos 48. Quando a gente achou que já tinha tudo ido pro brejo, o Coringão empata, depois vai pros pênaltis, é muito foda, né? O Corinthians é foda. E ainda hoje, que é meu último jogo antes da pausa, né? Para a chegada do meu filho. Puta que pariu, não tinha outro jeito melhor para ter essa pausa, para
para só esperar o moleque chegar, com certeza. Minha esposa falou que na hora que o Hugo pegou o pênalti, ele chutou tudo dentro dela. Ela falou, até achei que ia nascer. Tá de sacanagem, o moleque tava milhão aqui. O Coringão é foda, nem nasceu, já tá sentindo o Coringão, a gente sabe como é. Mas é isso, rapaziada. Se o meu moleque não nascer até quarta-feira eu tô de volta com vocês depois do Corinthians e Cruzeiro. E se ele nascer até lá, talvez o Vlad faça o pós-jogo, talvez o Lucão, a gente se conversa, a gente vê o que vai acontecer. Mas da maternidade, se ele nascer, eu não vou conseguir. Mas é isso. Muito feliz, feliz demais. Uma boa semana para todo mundo aí, sensacional. Que classificação. O Coringão é muito foda, a Fiel é muito foda e o Hugo é muito foda. Pelo que o Lucão me falou, todas as disputas de pênalti que o Hugo participou pelo Corinthians, o Corinthians ganhou todas. Então é isso. Esse é o tamanho do Hugo, esse é o tamanho do Coringão e fica no Corinthians, Hugo. Por favor, a Fiel ama você. E estamos, assim, nós estamos falando uma classificação para a semi do Paulista. E olha quanta emoção. Só o Corinthians proporciona isso, né? Inacreditável. Enfim, muito feliz, estamos juntos. Senão eu vou ficar me enrolando, vocês vão mandar eu para aquele lugar. Estamos felizes pra caramba, me empolguei. É isso, um grande abraço a todos e vai Corinthians. Valeu!